Queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Esse é o nosso último seminário do ano. E hoje a gente trouxe um tema bem quente. Acho que a gente nunca imaginou que a gente fosse fazer todos os seminários do CDTS do ano inteiro online, mas eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva de tudo que a gente já viu aqui, acho que foi um sucesso, uma maneira de conseguir reunir todo mundo, de certa forma, engajada, né? Sempre para os temas mais diversos que a gente teve ao longo do ano. Então, queria agradecer a presença de todos e agradecer por vocês terem se mantido firmes aqui com a gente, todos esses encontros que a gente organizou. Então, hoje, a gente tem um prazer de receber a Helena Caride, né? Eu tive a oportunidade de conviver com a Helena um pouquinho na minha época de Biomanguinhos. A Helena, ela é bióloga, ela tem mestrado e doutorado em Química Biológica, e ela começou a carreira dela em Virologia, num doutorado, né, estudando variabilidade genética e resistência a antirretrovirais para HIV. Em 2002, ela entrou como tecnologista lá em Biomanguinhos, no Departamento de Desenvolvimento Tecnológico, e ela atuava no desenvolvimento de vacina, e nesse período ela gerenciou o projeto de um desenvolvimento de uma vacina recombinante para dengue. E aí, desde 2010, ela gerencia o programa de vacinas virais, lá da VDTEC, né, que é a Vice-Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico de Biomanguinhos, e coordena os projetos que têm foco no desenvolvimento de novas vacinas, de melhorias de processo de vacinas comercializadas lá por Biomanguinhos, novas formulações e apresentações de vacinas virais. Então, a gente tem aqui uma super especialista em vacinas virais. Eu queria agradecer muito a sua presença, Helena. A gente estava super ansioso assim, por ter um seminário com um tema assim, tão atual. Imagino, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de todo mundo chegar, o quanto a trabalheira que não estava a vida da Helena, porque a cada dia acontece uma coisa diferente. Mas, enfim, queria agradecer pelo seu tempo, por sua disponibilidade. E, por favor, fique à vontade quando você quiser. O palco é todo seu. Obrigada, Bruna. Obrigada pela apresentação. Pena que você saiu de bio, mas que bom que a gente está junto aqui. Eu acho que esse mundo virtual nos aproximou muito mais, né? Acho que isso a pandemia trouxe de bom para a gente. Coisas que a gente nem imaginava fazer, um seminário compartilhado assim, a gente está tendo a possibilidade de fazer hoje. Então a ideia, vou começar a compartilhar minha tela, a ideia é falar um pouquinho para vocês do que está sendo desenvolvido no mundo e como que a gente está organizando o trabalho em Biomanguinhos. Eu, a partir de agora, não vou ver mais vocês, então qualquer coisa vocês me cutucam pelo WhatsApp, por favor. Pode se a deixar. Internet cair. Vou interromper meu vídeo aqui também. Então, como a Bruna falou, é um momento muito intenso e dinâmico. Assim, eu já falei desse tema várias vezes em vários fóruns, mas todo dia a gente tem que atualizar as informações porque elas mudam de uma hora para outra, né? E aí, como é que a gente organizou esse trabalho lá em Biomanguinhos? Então, eu queria falar um pouquinho do trabalho de prospecção que a gente está fazendo lá em Biomanguinhos e que está subsidiando todos os dados aí que eu vou trazer para vocês e vou mostrar. Então, as premissas da prospecção é que a gente tem uma informação aí limitada, imperfeita, né? A gente não consegue saber exatamente tudo que está acontecendo. Às vezes essa informação ela vem de uma forma assimétrica, porque a gente tem barreiras de acesso, né? Essa velocidade que eu falei de mudanças é uma coisa que impacta muito nesses estudos. Que dá uma incerteza constante do que a gente está apresentando. Eu posso estar apresentando para vocês um dado hoje, vocês disserem, pô, a Helena falou isso ontem, mas não já não é bem assim. E isso é normal nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente tem diferentes fontes e cada uma dessas fontes apresenta esses dados de forma diferente, às vezes com informações diferentes. Então, tem sido um grande desafio essa prospecção. A gente organizou aí o trabalho de prospecção, vou botar meu apontador a laser aqui para ir mostrando, começando aqui de baixo para cima. A gente dividiu
o nosso trabalho de prospecção em grupos de discussão, né? E aqui tem um número de pessoas que participam desses grupos de discussão. A gente dividiu por temática, a gente tem grupos discutindo diagnóstico, biofármacos, vacina e também a questão socioeconômica. Esses grupos, eles estudam os artigos, estudam os press releases, que isso é uma característica do que a gente está vivendo hoje. Muitas das coisas estão saindo nos press releases das empresas e não nos artigos publicados, né? O que traz uma incerteza aí nessa informação. A gente discute, aprofunda essas análises e aí a gente alimenta aqui outros grupos, são grupos mais seletos, aí grupos que já estão discutindo essas análises, esses aprofundamentos, já visando uma prospecção mais focada para oportunidades de negócio, né? Todo esse trabalho ele é subsidiado por essas ferramentas e metodologias de prospecção que trazem esses dados de uma maneira já minerada para a gente analisar. Né? Então, coletam esses dados, preparam esses painéis, né? E aí a gente consegue fazer sinalizações de oportunidades que são discutidas aí a nível de diretoria, né? Então, todo esse trabalho de prospecção ele é feito baseado no acesso a algumas bases de dados, e aqui tem uma lista das bases de dados que são acessadas usando essas ferramentas. A gente, depois de fazer esse levantamento de dados, a gente prepara esses dados, tabela esses dados aí usando diversos softwares e gera relatórios e gráficos, que eu vou mostrar alguns gráficos para vocês muito interessantes, né? Esses painéis aí vão para a mesa de tomada de decisão em relação aos produtos que a gente quer incorporar, serviços, tecnologias e os parceiros, né? Então, a partir todo esse trabalho, subsidiando, então, toda uma discussão, nós, Biomanguinhos, tomou a decisão aí de buscar parcerias, primeiro a curto prazo, de maneira que a gente trouxesse para a população rapidamente uma vacina para a Covid. E aí a única maneira de a gente fazer isso, infelizmente, na situação atual brasileira, é fazendo uma transferência de tecnologia, né? Que aí a gente transfere esse conhecimento e essa tecnologia de uma forma muito mais rápida e consegue implementar uma vacina muito mais rápida, né? Então, com esse foco, a gente começou a prospectar diversos desenvolvimentos. A gente também foi muito procurado por várias empresas, então cerca de 23 empresas contactaram Biomanguinhos. Nós realizamos mais de 50 reuniões com essas empresas, junto com o Ministério da Saúde, porque toda a nossa tomada de decisão foi pautada pelo Ministério da Saúde e também por conta do orçamento e fomos orientados e o tempo todo em parceria com o Ministério. Tivemos aí 9 acordos de confidencialidade assinados e discutimos essas parcerias em diversas plataformas, e aqui eu numero o número de plataformas e o tipo de plataforma que a gente acessou e discutiu na mesa de discussão com essas empresas, né? A partir dessas discussões todas, a gente chegou a um resultado aí de um acordo de encomenda tecnológica com a AstraZeneca, que vocês já devem ter ouvido falar bastante, né? Com o objetivo aí de um escalonamento inicial para a obtenção de 100,4 milhões de doses de vacina e com a premissa aí de uma transferência de tecnologia da produção da IFA e internalização dessa produção. Mas a partir dessas discussões também tivemos diversas iniciativas internas de desenvolvimento e também projetos de co-desenvolvimento com esses parceiros, né? Então, como eu já falei um pouquinho aí do resultado, a partir desse levantamento, nós avaliamos diversas oportunidades, estabelecemos discussões aí com diversos parceiros, negociamos com a AstraZeneca a incorporação da tecnologia, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford, escalonada pela AstraZeneca, né? E estabelecemos um instrumento que chama encomenda tecnológica com o governo brasileiro junto com o governo britânico. Essa encomenda tecnológica, ela é como se fosse um acordo
maior, um acordo guarda-chuva para diversos mini-acordos que versam sobre a transferência completa da IFA, o processamento final da IFA e aí a parceria de co-desenvolvimento. Então, essa vacina desenvolvida pela Oxford AstraZeneca é uma vacina de vírus não replicativo, baseado num adenovírus de chimpanzé. Essa plataforma é uma plataforma inovadora, mas ela já foi testada tanto para Ebola quanto para MERS, que é um outro coronavírus e que chegou a estudos clínicos de fase 1. Essa vacina está agora no estágio de estudos clínicos de fase 3, com aproximadamente 50 mil participantes, vou mostrar mais detalhes adiante, sendo que 10 mil participantes aqui no Brasil em 3 centros diferentes. Essa vacina que a gente chama de ChAdOx1-nCoV-19 é uma vacina que também ela é chamada de AZD, que é o número do lote 1222. Ela foi testada em diferentes espécies animais, e aí no caso camundongos, macacos, rezos, porcos e furões, e mostrou uma resposta celular predominante TH1, que é a resposta que a gente mais deseja, uma resposta citotóxica aí, além de anticorpos neutralizantes e uma proteção robusta após 2 doses. Então, a partir desse acordo, a gente garantiu aí 100,4 milhões de doses do ingrediente farmacêutico ativo, com uma capacidade, e a gente estabeleceu aí que a partir da tecnologia completa a gente vai ter uma capacidade aí de processamento final em torno de 40 milhões de doses por mês. É uma vacina líquida, não é uma vacina liofilizada, que é um dos gargalos de biomanguinhos, a liofilização, então isso facilita bastante para a gente, na apresentação de 5 doses. Isso trazendo aí uma autossuficiência e uma soberania nacional para a gente. Isso foi veiculado em várias mídias e aqui a gente tem uma entrevista do Maurício Zuma, nosso diretor. E aqui a gente vê uma visão da caixinha da nossa vacina, uma ilustração, ainda não é a caixa final, e a entrada do CHP, onde vai ser a área de produção, que vocês podem ver que já está um canteiro de obras aí, onde a gente está fazendo todas as adaptações para receber esse processo tecnológico. Então, a previsão é que a gente vacine 65 milhões de pessoas nesses primeiros 6 meses de 2021 e mais 65 milhões de pessoas nos outros 6 meses, considerando aí 2 doses por pessoa. Então, para resumir, os fatores críticos de decisão para o acordo com a Oxford AstraZeneca foi a empresa que discutiu e aceitou uma transferência completa para Biomanguinhos, para o Brasil, para a gente garantir aí uma autossuficiência de produção, porque não interessa para a gente ficar fazendo invase de produto, a gente quer realmente ficar independente e não depender de fornecimento externo, porque isso gera não só problemas, às vezes de conflito de interesse, mas também de câmbio, dólar, câmbio, etc. Também a decisão foi baseada numa plataforma de produção que já existia em Biomanguinhos, então que a gente precisasse fazer o mínimo de adaptações possíveis para absorver essa tecnologia, porque construir uma planta industrial do zero seria impossível. E também uma plataforma tecnológica que estivesse aí substanciada por resultados de pré-clínicos e estudos clínicos. Então, aí falando um pouco do que a gente tem de dados aí dessa plataforma de adenovírus, que é uma plataforma que está sendo bastante discutida, porque é uma plataforma inovadora, é uma plataforma que ela não é recente, ela vem sendo estudada aí há mais de 17 anos para o desenvolvimento de vacinas. Tem mais de 350 estudos científicos e publicados em diversas fontes ao redor do mundo. Mais de 20 mil pessoas participaram de ensaios clínicos usando vetores de adenovírus. E, como eu falei, a Oxford desenvolveu uma vacina para um outro coronavírus, MERS, que chegou a estudo clínico de fase 1 em 2018 e mostrou bons dados de segurança e imunogenicidade. Eles acompanharam esses pacientes por 1 ano, que apresentavam ainda anticorpos neutralizantes após esse tempo. Mas além dessa vacina baseada em adenovírus de chimpanzé, existem vacinas baseadas em adenovírus humano, como é a abordagem do Instituto Gamaleya,
na Rússia, que também desenvolveu uma vacina para Covid e também uma vacina para MERS, que chegou a estudos clínicos fase 1, 2. Mas existem também medicamentos para câncer, para tratamento de carcinoma, que já foi aprovado na China e já tratou mais de 30 mil pacientes, além de 2 vacinas de ebola, uma desenvolvida pela CanSino e outra pela Janssen, que também é uma vacina que está em estudo clínico de fase 3 para Covid. E essa vacina da Janssen ela foi aprovada pela Comissão Europeia em julho de 2020 e foi implementada na República do Congo e mais de 50 mil pessoas foram vacinadas. Então, é sim uma plataforma inovadora, mas que existem dados robustos sobre ela. Então, aqui falando um pouquinho mais especificamente sobre a parceria com a Oxford AstraZeneca, como eu falei, esses resultados para um outro coronavírus MERS foram testados em pré-clínicos, com dados robustos, em estudos clínicos. Também esse vetor foi testado para outras doenças, como influenza, TB, chikungunya, zika e meningo C, em resultados pré-clínicos. E a vacina em si para a Covid, que é o nosso foco, já foi testada em diversos modelos animais. E o grupo que recebeu a dose de reforço, que foi que subsidiou a decisão por ter 2 doses no esquema vacinal, mostrou que uma segunda dose praticamente trazia uma imunidade esterilizante, porque os animais não apresentavam mais RNA viral nos tecidos analisados. Essa vacina, então, foi testada também em seres humanos, isso daqui são os resultados de fase 1, 2/2, onde a gente teve 1.067 voluntários que foram randomizados em 2 grupos. Um grupo recebeu placebo, que no caso aí foi a vacina de meningo C, a CWY, e um outro grupo recebeu a vacina para Covid. Inicialmente o foco era uma dose, então esses pacientes receberam apenas uma dose, e um subgrupo um subgrupo de apenas 10 voluntários recebeu 2 doses. Esse subgrupo chegou a um resultado de 100% de anticorpos neutralizantes, o que foi crítico para a tomada de decisão para ir para um estudo clínico de fase 2, 3, com um esquema de 2 doses. Esse estudo de fase 2, 3, os primeiros resultados foram publicados, uma análise interina, ainda não são os dados definitivos, agora dia 8 de dezembro, vocês verem que é um dado bem fresco, onde a gente tem os primeiros resultados de eficácia, né? Onde foram analisados 131 casos de Covid nesses grupos, sendo que 30 casos de Covid foram no grupo vacinado com a vacina para Covid e 100 casos no grupo controle, chegando a uma média de eficácia de 70,4%. O interessante também não é que só o fato de ter 70,4%, que seria um resultado bastante animador já para uma análise interina, mas também que eles observaram que após 21 dias da primeira dose, eles tiveram 10 casos de hospitalização, sendo que todos esses casos foram no grupo controle. 2 casos foram classificados como severos e infelizmente, evoluiu para a morte. Então, por mais que a gente não tenha uma imunidade esterilizante nesses primeiros resultados que estão sendo apresentados nesse artigo, a gente vê que existe um dado muito promissor de 100% de eficácia em relação a hospitalizações. Então, a gente ficou bem animado com esses resultados. Esse aqui é um panorama mostrando um resumo de todos os estudos que estão sendo feitos no mundo com essa vacina. E a linha do tempo para esses resultados, você vê que esses estudos vão até quase janeiro de 2022, né? Até pelo menos final de 2021, esses resultados esses voluntários vão estar sendo acompanhados, para a gente entender a eficácia, né? Mas a gente tem estudos no Japão, na Rússia, na Índia, já com um ingrediente farmacêutico ativo produzido lá no Serum Institute of India. Temos estudos também no Reino Unido. Esse aqui é o estudo de fase 1 e esse daqui é o de fase 2, 3.
Estudos no Brasil, que iniciou com 5 mil voluntários, depois foi expandido para 10 mil, além de estudos nos Estados Unidos, e um estudo menor aqui na África do Sul, focando em pacientes com e sem HIV. Então, a gente tem um estudo clínico bastante robusto para essa vacina. Aqui uma foto mostrando a visita que teve semana passada, né, uma delegação da Anvisa, foi junto com 2 representantes de Biomanguinhos, aqui no caso é a Rosane Kuber, nossa vice-diretora de qualidade, e o Rodrigo Coelho, que participa da transferência de tecnologia, o nosso líder aí na transferência de tecnologia, nas discussões técnicas. Eles visitaram lá a fábrica de Yuxi, onde está sendo produzido o ingrediente farmacêutico ativo, que a gente vai receber agora na primeira fase de transferência de tecnologia. E a gente está esperando aí para os próximos dias que a Anvisa libere o relatório, mas o feedback no momento da inspeção é que os resultados da inspeção foram muito favoráveis. E assim, o cenário, quando começou a se discutir o desenvolvimento de uma vacina de Covid, tinha vários elementos que eu gosto sempre de colocar e discutir aqui, que eram as incertezas sobre o desenvolvimento e a manutenção da imunidade. E hoje a gente vê muitas discussões aí de reinfecção, se não é, e qual o impacto disso para o desenvolvimento de uma vacina, né? Se essas subcepas, aí, essas cepas do SARS-CoV-2, elas teriam um potencial aí de escape do sistema imune. Mas, além disso, o que foi interessante também é ver muitas oportunidades de financiamento e sistemas aceleradores aí de desenvolvimento de vacina, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, associações de empresas, e aí eu posso citar, por exemplo, a GSK e a Sanofi Pasteur, começaram a trabalhar juntas num desenvolvimento, muitas compraram startups, então muitas fusões nesse caso, buscando também alternativas seguras de registro. E aí hoje a gente vê que a Anvisa aderiu aí o Rolling Submission, uma submissão continuada de dados, então ela está analisando em tempo real todos os dados que estão sendo gerados pelos desenvolvedores. E também uma discussão muito forte para assegurar o acesso equitativo em escala global de maneira sustentável. Porque se a gente não tiver um planeta protegido, a gente ainda vai continuar sofrendo com a pandemia. Destaque aí para as tecnologias inovadoras, ou seja, sem produtos licenciados, e aí a gente pode citar não só adenovírus, mas RNA, né, DNA, e um desenvolvimento acelerado, fast track, que é importante dizer aqui que não estão sendo puladas etapas, mas as etapas estão sendo paralelizadas. E aí, nessa corrida para a vacina, eu acho interessante mostrar essa linha do tempo aqui, que no dia 11 de janeiro de 2020, e o mês de dezembro é um mês muito, muito simbólico para essa pandemia, porque foi quando os primeiros casos aí de pneumonia na cidade de Wuhan foram relatados, mas logo em seguida, no dia 11 de janeiro, a gente já teve a primeira sequência genética do vírus compartilhada. E aí, a partir daí começou essa corrida para o desenvolvimento de uma vacina, né? E o primeiro candidato a uma vacina entrou em fase clínica em maio de 2020. Mas já em fevereiro a gente tinha 21 candidatos em estudos pré-clínicos. Em maio tínhamos mais 10 candidatos já em fase clínica e 125 em fase pré-clínica. E agora, em dezembro de 2020, nós temos 52 candidatos em fase clínica, 162 candidatos em fase pré-clínica. A gente teve um recente abandono de projeto pela Universidade de Queensland, uma vacina onde foi constatado que os pacientes que tomaram a vacina, eles soroconverteram para HIV, aparentemente uma apresentação da proteína spike, numa apresentação conformacional que gerou anticorpos para HIV, uma coisa bastante surpreendente, então essa abordagem foi abandonada. Mas temos também 7 vacinas aprovadas, e aí quando eu falo aprovadas, são aprovadas para uso emergencial ou limitado, porque uma aprovação definitiva só vai acontecer aí quando os estudos clínicos de fase 3 forem completados, né, e os dados forem
avaliados de uma maneira ao longo do tempo. E essas 7 vacinas aí aprovadas para uso emergencial, nós temos a vacina de mRNA, de RNA mensageiro, né, desenvolvida pela Pfizer, pela BioNTech, que já foi aprovada aí para uso mais expandido em diversos grupos, tanto no Canadá, quanto no Reino Unido, e a gente espera aí que em breve seja aprovada também nos Estados Unidos, né? Então essa que está aí mais na frente. Ela tem toda uma questão de discussão por conta da sua cadeia de frios, que realmente é uma cadeia de frios bastante desafiadora, né? Ela é uma injeção intramuscular de 2 doses com um intervalo de 3 semanas. Mas temos também vacinas baseadas em adenovírus, desenvolvida, e aí o adenovírus humano, desenvolvida pela CanSino, aqui a CanSino, pelo Instituto Gamaleya, que aí usa a abordagem de 2 adenovírus, um adenovírus 5 e depois um adenovírus 26, que é uma abordagem interessante de priming boost. Temos também uma vacina desenvolvida na Rússia pelo Instituto Vector, que é uma vacina baseada em peptídeos, além de 3 abordagens de vacinas inativadas. Essas abordagens de vacinas inativadas, elas foram todas desenvolvidas na China, porque elas requerem aí um laboratório de biossegurança NB3, né? E elas estão aprovadas para uso emergencial nos seus países. E recentemente foram aprovadas nos Emirados Árabes também. Então, o que a gente tem hoje como um cenário aí de desenvolvimento de vacinas? Como eu falei, nós temos agora 52 vacinas em estudos clínicos, divididas em diversas fases, mas temos aí em torno de, pelos nossos dados de prospecção, mais de 204 vacinas aí em estudos pré-clínicos. Como eu falei, aí os estudos de prospecção, às vezes, dependendo da fonte que você olha, você vai ter números diferentes mesmo. E esse desenvolvimento clínicos estão espalhados aí em diversos locais do mundo. Então, temos diversos estudos espalhados em diversos locais do mundo, 21 estudos em fase 2, 3 mais avançadas, com praticamente 430 voluntários, aproximadamente 430 mil voluntários envolvidos nesses estudos. E esses estudos e essas vacinas, elas estão sendo desenvolvidas usando diversas plataformas tecnológicas, né? As vacinas que têm mais estudos aí são as vacinas de subunidade, usando a plataforma de subunidade para o desenvolvimento, onde a gente tem aí 12 vacinas já em estudo clínico, seguida por vacinas desenvolvidas usando a plataforma de ácidos nucleicos. Em seguida, a vacina de vetor viral, que é uma muito estudada também, e seguida depois de vetores aí de uma vacina sintética e vacinas de peptídeos, no caso. Vacinas inativadas, vacinas baseadas na plataforma de VLP, poucas vacinas aí atenuadas e outras vacinas aí em estágio de desenvolvimento menos avançados e mais inovadoras. Esse é um dado interessante que eu achei interessante trazer, que são o número de voluntários distribuídos por plataformas de estudo. E a gente vê que as vacinas de vetor viral aí têm o maior número de voluntários em estudos clínicos de fase 3 arrolados nesses estudos. Achei esse dado bastante interessante, porque isso traz robustez aí na defesa e no estudo e na implementação desse tipo de plataforma, né? Além disso, a gente também divide a análise desses dados por plataforma e mostrando aqui o que a gente tem dos principais atores em relação a cada uma delas. Então, para vacinas baseadas em ácido nucleico, e quando fala ácido nucleico, a gente fala tanto de vacinas de DNA, mas as que estão mais adiantadas são as vacinas de RNA. Nós temos diversos atores, sendo que a Pfizer e BioNTech, uma parceria dessas duas empresas, está mais à frente aí, já com a vacina registrada em alguns países.
seguida aí pela Moderna, que também já está na corrida e começou na frente aí naquela primeira linha do tempo aí que eu mostrei para vocês, mas temos outros desenvolvedores também aí em fases menos avançadas, fase 1-2 ou fase 2A. Além disso, de vetores virais, como eu já falei um pouquinho mais, nós temos diversas abordagens, não só de adenovírus, temos outras abordagens também em andamento, mas a de adenovírus é a mais explorada. E as vacinas que estão mais desenvolvidas mais à frente são do Instituto Gamaleya, russo, Oxford AstraZeneca, a CanSino chinesa e a Janssen, que também está aí em estudos clínicos de fase 3, com uma abordagem usando o adenovírus 26 e uma célula para a produção desse adenovírus de uso exclusivo deles, uma célula bastante interessante. Além disso, temos as vacinas inativadas. As vacinas inativadas estão muito concentradas aí, seus desenvolvimentos na China, mas temos também um desenvolvimento sendo realizado pela Bharata Biotech na Índia, que também já está bem adiantado aqui em fase 3 e com resultados bastante interessantes. E essas vacinas na China já conseguiram seus registros emergenciais e estão sendo implementados aí em populações específicas. E, finalmente, nós temos aí a abordagem de proteína de subunidade, que está sendo explorada por diversos institutos. O que a gente tem aí mais adiantado são as vacinas, uma vacina chinesa, do Instituto de Microbiologia, uma vacina do Finland, aqui de Cuba, uma vacina da Novavax, em colaboração com a Fundação Bill e Melinda Gates, e uma vacina também da Sanofi Pasteur, e aí temos colaborações com a GSK também no uso de adjuvantes. É uma rota mais clássica, uma rota também interessante de desenvolvimento de vacinas. E esse é outro dado interessante, que é uma dúvida que aparece muito aí do público em geral, e aí a gente tem um papel aí de ajudar nessa comunicação, em relação aos grupos que estão sendo testados. Se vocês olharem aqui, isso daqui está dividido por plataformas, mas vocês podem avaliar que a maioria das plataformas está sendo testada em grupos de adultos, entre 18 e 55 anos, são o principal foco do início dos estudos clínicos, mas agora a gente tem faixas etárias, que são as faixas etárias mais acometidas por uma doença grave, chegando a estudos que declaram que estão estudando aí, podem incluir pacientes, né, de até 130 anos. Poucos estudos em crianças ainda, então a implementação da vacina em crianças é uma coisa mais tardia. Já começaram alguns estudos em crianças e adolescentes, mas a gente acredita aí que pelo desenvolvimento a gente só inclua esses grupos mais para o final do ano de 2021, talvez até 2022. E isso passa um pouquinho por essa discussão aí da volta às aulas, etc. Né? A gente pode esperar que os professores sejam vacinados, mas os alunos não vão entrar aí numa fase de vacinação muito, muito cedo, vai ser uma fase de vacinação mais tardia. Um outro dado interessante, a gente vê a linha do tempo, né? Eu mostrei um pouquinho da linha do tempo da Oxford AstraZeneca lá em cima, mas aqui a gente pode ver os principais players que a gente tem e quando que eles vão ter seus dados do estudo de fase 3 completos. E vocês podem ver aqui, espero que não esteja muito pequeno, que só lá para final de 2021, início de 2022, que a gente vai ter realmente o estudo de fase 3 completo para ter uma eficácia a longo prazo sendo avaliada. Que isso é um ponto muito importante quando as pessoas perguntam, a vacina vai ser anual, a vacina, quanto tempo a gente vai ter que se revacinar? A gente ainda não sabe isso, a gente vai ter que estudar ao longo do tempo a duração da imunidade dessas vacinas. E aí, o que a gente tem já de dados de eficácia aí, sendo publicado? E aí vem aquela discussão que eu já falei para vocês, que a Oxford AstraZeneca publicou um artigo bem robusto, mas a maioria dos desenvolvedores está publicando seus dados em press release, né? Então, isso é muito importante a gente estar atento com essa divulgação.
Então, a gente tem aqui um quadro resumido dos principais que estão aí à frente no desenvolvimento. Aqui, a Pfizer-BioNTech, sua vacina de RNA, seguida aqui pela Gamaleya, uma vacina de vetor viral, a Moderna, que está mais à frente também, a vacina de Oxford AstraZeneca e a Coronavac, que está em parceria aí com o Butantan. Então, a gente vê aqui um outro dado interessante, que são o número de pacientes envolvidos nesses estudos clínicos dessas vacinas e os dados de eficácia e declarados por esses desenvolvedores. A gente vê aqui que para Pfizer a gente tem um dado bem promissor aí de 95% de eficácia na avaliação de 170 casos confirmados de Covid, sendo que a maioria desses casos ocorreu aí no grupo controle, né? Para o Instituto Gamaleya, a gente tem aí declarado 92% de eficácia, mas essa eficácia foi avaliada em apenas 20 casos de Covid. A Moderna já tem uma eficácia declarada de 94,5% em cima de 95 casos analisados de Covid. A AstraZeneca eu já mostrei um pouquinho mais, que é uma eficácia entre 62% e 90%, em cima de 131 casos, e a gente ainda aguarda os resultados da Coronavac, que ainda não foram publicados, não saíram. Aqui a gente vê os requisitos de armazenamento dessas vacinas, que isso também é um ponto muito crítico quando a gente pensa na transferência de tecnologia, na implementação de uma vacina num país como o Brasil, de dimensões continentais, né, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de transporte dessas vacinas. A gente tem uma rede de frios muito bem estabelecida aí numa temperatura de 2 a 8 graus, isso foi um ponto de decisão também para a escolha aí do Ministério em relação ao Oxford AstraZeneca. A gente tem sim a possibilidade de implementar vacinas em uma rede de ultrafrios, mas eu imagino que essa vacina tem que ser implementada aí em regiões mais centralizadas e com uma estrutura muito, muito robusta de cadeia de frio, né? Ela não vai conseguir chegar talvez em regiões muito distantes do Brasil. Outro ponto muito importante aí nessa discussão é o preço por dose, né? E a gente negociou bastante esse preço por dose com a Oxford AstraZeneca, que ficou aí em torno de 3 a 4 dólares para uma primeira fase, um preço mais barato, e depois, quando a pandemia for declarada contida, esse preço sobe um pouco, mas nunca a níveis de 20, 30 dólares, como são as vacinas de RNA. Né? E a vacina aqui da Coronavac fica em torno de 10,3 dólares a dose. Esse é outro ponto importante que a gente tem que ter em mente, é a capacidade de produção dessas fábricas, porque a gente tem que pensar aí no planeta todo recebendo essas vacinas. E aqui um resumo aí do licenciamento que eu já falei anteriormente para vocês. Aqui fotos meio que históricas que vão ficar aí para a história da vacina de Covid. A primeira pessoa vacinada em Londres com a vacina da Pfizer de RNA mensageiro, e ela é uma voluntária de 91 anos que está fazendo aniversário aqui essa semana, e disse que a injeção que ela recebeu foi o seu melhor presente de aniversário antecipado, né? E aqui o Canadá, que logo em seguida também aprovou e está começando a vacinação essa semana com os grupos prioritários. E qual é o nosso cenário no Brasil, né? O que a gente está fazendo no Brasil e o que vai poder ser licenciado no Brasil? Então, a gente tem aí a vacina em colaboração com a Oxford AstraZeneca, que eu já falei bastante, né? A gente tem uma capacidade aí de produção em torno de 100,4 milhões de doses, mas já com vistas ao escalonamento. Isso daqui é a fase dos testes e a submissão regulatória dos pacotes que estão sendo enviados nessa submissão continuada para a Anvisa, né? Isso daqui é um dado da própria Anvisa tirado do site deles, né? A gente tem a Coronavac aí
colaboração com o Instituto Butantan, que também declarou uma capacidade de produção de 100 milhões de doses para o ano de 2021. Os estudos clínicos estão sendo conduzidos pelo próprio Butantan, ao contrário da Oxford AstraZeneca, que está sendo conduzido aí, pela Unifesp e pelo Instituto IDOR. Né? Mas temos também outras vacinas sendo testadas no Brasil. A própria Pfizer está testando aí em 3 mil voluntários no Brasil a sua vacina, e aí já incluiu adolescentes no seu teste, e o governo está negociando aí 70 milhões de doses, mas a gente não tem expectativa a curto prazo de uma transferência de tecnologia. E, finalmente, a vacina da Janssen aqui, uma vacina também bem baseada em adenovírus, como eu já falei para vocês, que também não tem expectativa de uma transferência tecnológica inicialmente, e também a gente não sabe se haverá fornecimento aí para o Ministério da Saúde. Existem outras discussões ainda sendo exploradas no Sul, de uma transferência de tecnologia talvez da vacina da Gamaleia, mas ainda nada firmado. Esses são os dados mais firmados e robustos. E eu não posso deixar de falar também da iniciativa COVAX, né? A iniciativa COVAX é uma coalizão aí da OMS com o ACT Accelerator de vacinas, o CEP, que busca aí fornecedores de vacinas justamente para casos pandêmicos, e o Gavi, né, que é uma iniciativa de levar vacinas para países do terceiro mundo, né? A iniciativa COVAX, então, ela tem como objetivo fornecer em torno de 2 bilhões de doses de vacinas pré-qualificadas pela OMS, esse é um ponto muito importante, aprovadas e pré-qualificadas, e aqui a gente tem as 9 vacinas candidatas que estão ligadas nessa coalizão, né? Temos também a AstraZeneca, a Moderna, a Novavax e outras que estão em fases ainda mais iniciais de estudo. Essas vacinas elas serão oferecidas igualmente para todos os países, né, priorizando principalmente profissionais de saúde, e na COVAX existe aí uma reserva humanitária para atender países que não vão ter como pagar por suas doses ou produzir as suas próprias doses, né. O Brasil aderiu ao COVAX, o investimento aí de 2,5 bilhões de reais para garantir aí mais 10% de cobertura da população até o final de 2021. E aí uma outra discussão muito importante é o que os países possuem aí de portfólio. Já estou indo para o final aqui, gente, que eu acho que já estou bem adiantada aí no meu tempo. Vocês me sinalizam aí se eu estiver avançando muito. Muitos países correram aí para garantir os seus portfólios, né? Se vocês olharem aí, o Canadá fez acordos com quase todos os desenvolvedores e garantiu aí em torno de quase 8 doses per capita de vacinas, mas isso pensando em que nem todas as vacinas vão conseguir registrar os seus produtos, então os países tentaram ampliar o número de possibilidades. O Canadá é seguido aí dos Estados Unidos e do Reino Unido como os países que mais garantiram vacinas per capita. E a gente vê aqui o Brasil, que ainda não tem vacinas suficientes aí para as 2 doses que a gente preconiza nesses esquemas vacinais, né? A gente tem menos de 2 doses per capita. Então a gente vai ter que realmente no ano de 2021 priorizar, e aí eu sempre falo que todas as vacinas são muito bem-vindas nesse sentido, porque a gente precisa aumentar ao máximo possível a nossa cobertura. E aí vem os desafios, né? Os desafios, queria finalizar aqui falando um pouco dos desafios, né? Se todas as vacinas candidatas forem aprovadas, a gente vai ter em torno de 10 bilhões de doses disponíveis até o final de 2021, mas isso já não seria suficiente. Essas expectativas de bilhões de doses, de 10 bilhões de doses, são baseadas em uma capacidade de fabricação de muitas tecnologias que ainda não foram escalonadas, né? Então, que estão sendo escalonadas, então são previsões, a gente não sabe se a gente vai dar conta mesmo dessas 10 bilhões de doses, mas se a gente pensar em 7,8 bilhões de habitantes, a gente precisaria aí muito mais, quase o dobro, né? Em torno de 12 bilhões de doses.
A gente tem que ter em mente também que um fase 3 aí varia com uma taxa de sucesso entre 30% e 70%, então possivelmente nem todas chegarão ao final dessa corrida, né? Pode ser que as primeiras vacinas aí não gerem uma imunidade estéril, tem uma eficácia mais baixa, e aí as agências regulatórias estavam trabalhando aí com um mínimo de 50% de eficácia, mas que reduzam a gravidade da doença, né? E essa gravidade da doença já daria um impacto muito robusto aí, uma modelagem mostrou que em torno de 60% a 80% de eficácia poderia aí diminuir e reduzir essas medidas de distanciamento físico. Mas isso, é claro, depende da cobertura vacinal. Então, a gente tem que ter um balanço aí da cobertura versus eficácia, né? Quanto menor a cobertura, maior vai ter que ser a eficácia dessa vacina para a gente chegar aí à tão sonhada imunidade de rebanho, né? Para que o vírus pare de circular. E aí as perguntas que ficam, né? Eu tirei isso aqui de uma palestra do Dr. Akira, que ele fez recentemente aí no Bioinovação, e que são muito importantes, que a gente vai ter que responder aí ao longo desse desenvolvimento, né? Que em quanto tempo essa população brasileira vai ser vacinada? Eu sei que está todo mundo ansioso para tirar a máscara, mas é importante a gente manter as medidas não farmacológicas de forma que a gente garanta aí uma cobertura e uma redução da circulação do vírus, porque a gente não vai conseguir vacinar todo mundo a curto prazo de tempo. Se a gente vai ter uma cobertura alta, né? Em quanto tempo a gente vai ter essa sonhada proteção de rebanho, né? Será que a Covid vai continuar endêmica? E aí muitos epidemiologistas dizem que sim. Aquilo que eu já discuti aqui, que se a vacinação vai ser anual ou não, considerando que as plataformas são a maioria delas não vivas, possivelmente a gente não vai ter uma duração da imunidade muito longa, então talvez a gente tenha que ter uma vacinação anual, e por isso é muito importante a gente ter uma independência de produção de vacinas no Brasil, uma soberania nacional aí nesse caso. E será que essas mutações que o vírus vem mostrando aí, que para mim, por enquanto, são quase espécies, variações de cepas antigênicas, será que isso vai ter uma necessidade aí de uma atualização dessas vacinas? A gente ainda vai ter que ver a dinâmica viral para chegar a essa conclusão. E aí um outro desafio é que a gente pode ter mais de uma vacina sendo implementada no Brasil, como mostrei no slide anterior, e qual vai ser a compatibilidade entre essas vacinas? Por enquanto, a resposta é vacine. Se você começar um esquema vacinal, termine o esquema vacinal com o mesmo desenvolvedor, porque essa compatibilidade não está sendo estudada nos estudos clínicos nesse momento. Então, isso é uma coisa que o PNI vai ter que estar bem atento, e aí existe iniciativas de fazer um aplicativo no celular para ver o que a pessoa tomou, mas isso é um ponto de atenção, sim. E aí eu finalizo minha apresentação, agradeço e estou aberta aí a perguntas e a discussões. Obrigada. Oi, Helena, nossa, eu não consigo nem, não sei nem por onde começar. Achei essa apresentação assim muito incrível, muito esclarecedora. Eu acho que a gente estava precisando assim de informação de qualidade vinda de gente que de fato sabe o que está falando, né? E aí, assim, achei muito importante essa questão da autossuficiência na produção, como você falou. Eu imagino que as negociações devem ter sido super intensas, né? E o trabalho de prospecção que Biomanguinhos está fazendo é realmente incrível. Assim, imagino que é muita gente trabalhando, né, em cima do mesmo tema, e as informações mudam a cada 5 minutos. Então, assim, acho que vocês estão de parabéns, assim, um trabalho de muita qualidade, né? A gente já tem aqui duas perguntas do público. Vamos lá. Eu vou ler para você, porque aí a gente fica com tudo gravado, então na gravação o chat não aparece. Então eu vou ler para você aqui. Então a Cláudia Chamas te parabeniza pela excelente apresentação, né? Fala sobre o trabalho sensacional de Bio, todas essas frentes, diagnóstico, vacinas.
mostram quanto é fundamental o investimento do Estado em capacitação científica e inovação e o papel do nosso complexo industrial da saúde, né? A Cláudia queria saber, então, se você pode comentar um pouco mais sobre a perspectiva da vacina combinada Oxford, Sputnik e Gamaleya, se Bio está acompanhando isso e se isso prosperar em termos de eficácia, se pode haver impacto no processo de transferência de tecnologia para a Bio. Excelente pergunta, Cláudia. Obrigada pelos parabéns. É um trabalho aí que está a Fiocruz toda envolvida, então acho que é parabéns para todos nós. A gente não está acompanhando isso, de novo a gente ficou sabendo pela mídia essa possibilidade de combinação aí que está sendo discutida entre AstraZeneca e Gamaleya. No início a gente achou até que era uma fake news, uma piada, né? Porque a gente acaba vendo muitas piadas, mas depois a gente viu que, na verdade, foi realmente uma oferta do Instituto Gamaleya para a AstraZeneca. Assim, na minha visão, é uma coisa bastante interessante de se estudar. Por quê? O Instituto Gamaleya, ele desenvolveu uma vacina baseada em adenovírus humano. Ele já tem uma abordagem bastante interessante, porque a crítica sempre da vacina de adenovírus era que 90% da população tem anticorpos contra o adenovírus. Então, já numa primeira vacinação, ela poderia neutralizar aquele adenovírus humano e diminuir a resposta para o agente vacinal. Então, isso sempre foi a crítica a esse tipo de plataforma, tanto por isso que a Oxford AstraZeneca decidiu apostar numa abordagem usando um adenovírus de chimpanzé, da qual a gente não tem anticorpos, né? Baixíssima parte da população tem anticorpos. E a abordagem justamente para você ultrapassar essa limitação dessa abordagem, né, de você ter anticorpos prévios para o adenovírus e numa vacinação você ter um boost dessa resposta para os anticorpos, era justamente fazer um esquema de uma vacinação heteróloga, né? Você fazer a primeira vacinação com um tipo de vacina e uma segunda vacinação com um segundo tipo de vacina. Então, o Instituto Gamaleya já pensou nisso, tanto que eles desenvolveram uma primeira vacinação com adenovírus de um tipo e a segunda vacinação com adenovírus de um outro tipo, pensando no adenovírus 5 e no 26. E agora essa abordagem de você usar um adenovírus humano e um adenovírus de chimpanzé pode trazer, sim, um incremento da resposta imune para a vacina. Eu acho que é um estudo bastante interessante. Como eu falei, a gente em Biomanguinhos está com foco na transferência de tecnologia, a gente não participa dos estudos clínicos. Se vai ter um impacto, a gente ainda não sabe, porque a gente não sabe qual é a plataforma de produção desse adenovírus pelo Instituto Gamaleya, mas se é a mesma célula, se não é, se é uma linhagem de células diferentes. Então, isso a gente ainda vai ter que estudar, mas a gente ainda tem um tempo aí, porque até esses resultados do estudo clínico saírem, e se forem promissores, possivelmente vão passar ainda por uma fase pré-clínica, a gente vai começar a discutir isso, possivelmente, com a AstraZeneca. Legal, Helena. O Paulo também te parabeniza aqui pela sua apresentação e diz que gostaria de ouvir a sua opinião em relação a alguns comentários. Ele disse que estagia no Butantan há 8 anos, estagiou, né, no Butantan há 8 anos, e fez a seguinte pergunta para a chefe dele durante o almoço: qual foi a última vacina 100% nacional desenvolvida no Butantan? E aí ela disse que não saberia precisar, mas que a grande maioria é proveniente de transferência de tecnologia. Então a pergunta dele é a seguinte: nós temos excelentes pesquisadores espalhados pelo Brasil, e o que é que falta para a gente parar de priorizar apenas a transferência de tecnologia e começar a desenvolver vacinas 100% nacionais e de alto valor agregado? Será que daqui a 8 anos teremos que responder essa mesma pergunta ou haverá uma evolução em relação a isso? Paulo, excelente pergunta. Eu me pergunto isso todo dia também. Começando a responder a sua pergunta. Então, para falar aí de uma vacina aí 100% desenvolvida nacional, o Butantan acho que tem uma vacina para raiva aí que foi desenvolvida 100% aqui no país. Ela estava caminhando no desenvolvimento conjunto aí para uma vacina de dengue, mas eu entendo aí que por conta da pandemia, não sei se eles frearam um pouco esse desenvolvimento.
Biomanguinhos desenvolveu uma vacina para meningo C, aí 100% nacional, que a gente chegou aos estudos clínicos de fase 3 e está caminhando para o registro, mas a gente foi atropelado pela transferência de tecnologia e aí uma discussão, implementação da ACWY, né? Mas a gente ainda pretende implementar a meningo C para algumas faixas etárias, importantes, que não vão ser cobertas para a CWY. Assim, e aí, Paulo, quando a gente pensa o que está faltando, né? A gente tem realmente excelentes pesquisadores, tem inovação, o que está faltando para virar produto? E aí eu acho que a gente tem vários elementos, e aí eu vou parafrasear o Dr. Akira, que para mim é uma referência. Não adianta a gente investir 13 milhões, 10 milhões, 15 milhões de reais no desenvolvimento de uma vacina. O desenvolvimento de uma vacina dessa custa bilhões. Enquanto a gente não tiver um investimento aí pesado, sério, e não só para compra de insumos, mas também investimento em áreas físicas com capacidade de escalonamento, que é uma limitação que a gente tem hoje no país, e a gente está tentando aí implementar uma planta piloto há quantos anos, né, na Fiocruz? A gente está quase finalizando, mas a gente demora muito na implementação dessas estruturas físicas, que são fundamentais para a gente fechar essa cadeia de inovação. Então, a gente precisa de um investimento maior. E a gente tem poucas multinacionais investindo em desenvolvimento no país. É tudo desenvolvimento público, e aí a gente requer um investimento público. Não existem multinacionais trabalhando com desenvolvimento no Brasil, elas trazem tudo de fora. E aí eu não sou uma economista, não sei fazer uma análise acurada, posso estar me enganando no que eu vou falar agora, mas eu acho que tem que ter mais um estímulo também no governo de trazer essa inovação de fora, de trazer essas multinacionais, porque aí você começa a alavancar realmente troca de conhecimento, gerado lá fora, de uma outra maneira, né? Você troca profissionais, a gente vê quem trabalhou na Sanofi, trabalhou na GSK, foi para a Moderna, a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos e com os nossos parceiros que transferem tecnologia para a gente. Hoje o fulano saiu, já não está mais aqui, está lá. E a gente carece desse olhar com foco em produto aqui no Brasil. A gente tem muita pesquisa básica de excelência, mas com foco em produto a gente tem poucos pesquisadores trabalhando e com pouco investimento, tanto em áreas físicas como investimento em recursos financeiros para realmente a gente investir. Outro ponto muito importante é os nossos fornecedores. Quem trabalha em desenvolvimento, em pesquisa no Brasil, sabe que todos os insumos são importados. A gente leva, às vezes, 6 meses para importar um insumo. Como é que a gente vai inovar assim? A gente tem que ter produtores nacionais desses insumos também, para que a gente garanta uma cadeia aí completa para a gente inovar de uma forma acelerada, senão a gente vai sempre perder essa corrida. A gente tem a capacidade, a gente tem as pessoas, muitas vezes a gente usa estruturas atrasadas, mas que chegam lá, mas chegam atrasadas. Então, a gente precisa de toda essa cadeia de inovação para responder essa tua pergunta. É muito complexo mesmo. A própria infraestrutura física, a gente que está também aguardando o prédio do CDTS ficar pronto há tantos anos, né? Realmente é um assunto super complexo. O Fábio, Helena, te faz a seguinte pergunta. Te agradece e parabeniza pela excelente apresentação. E ele queria perguntar se existe alguma discussão sobre a harmonização dos protocolos clínicos fase 1, fase 2 e fase 3. Por exemplo, a eficácia reportada até o momento pelos diferentes grupos tem o mesmo endpoint primário e secundário? Porque os limites de confiança de 95% da eficácia observada nos diferentes estudos não têm sido informado. Excelente, Fábio. É um ponto muito crítico, é um ponto de discussão. Eu não sou da parte clínica, eu tenho uma limitação aí para falar desses dados de eficácia, uma limitação de conhecimento, precisaria do pessoal do clínico para falar com mais conhecimento de causa.
Mas, assim, é aquela história que eu falei desses dados de confiança aí, 95%, a gente vê um artigo sendo publicado pela Oxford AstraZeneca, mas a maioria dos desenvolvedores está publicando seus dados em press release. Press release não é dado científico que a gente possa se debruçar neles. E aí a gente tem uma iniciativa que é o estudo Solidarity, capitaneado aí pela OMS, que é um estudo realmente que tem esse foco aí que você tá perguntando em harmonizar esses resultados. A ideia era que esse estudo Solidarity fizesse de uma forma estruturada a comparação entre as várias vacinas sendo desenvolvidas. E aí, quando a gente fala de comparação, é importante que as análises das amostras clínicas sejam feitas no mesmo laboratório, em laboratórios que usam as mesmas referências, ou metodologias validadas, implementadas nesses diferentes laboratórios, porque senão quando a gente olhar, a vacina X deu 95% de anticorpos neutralizantes, mas o cara usou uma metodologia, a outra vacina usou outra metodologia de avaliação de anticorpos neutralizantes e a gente nunca consegue comparar. Então, a ideia do estudo Solidarity, e o Brasil e Biomanguinhos está trabalhando com a OMS nesse protocolo, é justamente fazer essa comparação. Mas o estudo Solidarity está começando e a gente não tem ainda, não vai ter esses dados aí em curto prazo de tempo. Mas é um ponto crítico e aí muito bem colocado por você. Obrigada, Helena. A Marta também faz te parabeniza pela apresentação e faz 3 perguntas aqui. Como ela está na área de gestão, ela traz algumas questões a respeito dessa área, né? A primeira pergunta dela é a seguinte: como o país vai se organizar para garantir a qualidade e viabilidade da vacina eleita, se muitas vezes mesmo, temos problemas graves com a logística de amostras clínicas e elas são literalmente perdidas? Se isso ocorrer com as doses de vacina, seria um desastre. Quem está cuidando disso? Essa é a primeira pergunta. Vamos por partes. Melhor. Então, vamos por partes. Bom, essa logística de amostras clínicas que são perdidas é um susto para mim, eu não tinha conhecimento disso. E, assim, em relação às doses de vacina, quem regula isso é o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é ligado ao Ministério da Saúde, isso é uma prerrogativa do Ministério da Saúde. Então, assim, eu não vou conseguir falar de todas as ações e protocolos que o PNI tem, mas o PNI, ele nasceu aí em 74, né? 1974, uma estrutura do governo bem robusta e que é um programa que tem a sua rede de frios, tem a sua rede de laboratórios, tem a sua rede de postos de saúde muito bem estabelecidos e uma logística de entrega de vacinas muito bem estabelecidas. Eu não acredito que isso seja um impedimento. Quando a gente fala aí de vacinas de RNA, aí sim a gente não tem uma estrutura implementada de freezers, de ultrafreezers, mas eu acho que também dá para fazer em algumas regiões. Então, assim, a gente não está antecipando nenhum desses problemas. Tem muita discussão aí, será que vai ter roubo de doses? Mas, assim, porque tem mercado negro e gente querendo vender vacina falsificada. Nossa. São coisas que a gente vai ter que lidar. Na época da febre amarela, teve aí invasão de posto de saúde e roubo de vacina de febre amarela, que saiu na mídia. Então, são coisas que o PNI está atento também, o Ministério da Saúde está atento, porque são coisas que acontecem. Mas eu acredito que o PNI esteja preparado para dar conta disso. A segunda pergunta dela é a seguinte: você citou que para ter eficácia vacinal é necessário que o indivíduo tome as 2 doses da mesma vacina. Como garantir isso no serviço do SUS, que muitas vezes trabalha com papel e seus usuários não têm rastreabilidade de seus atendimentos? Isso é uma grande preocupação. Isso, inclusive, impacta aí quando a gente fala de cobertura vacinal de outras vacinas, que a gente nunca consegue chegar a um cálculo final, porque a gente sabe quantas doses foram para o posto de saúde, mas a gente não tem o dado de quantas doses foram aplicadas, né? Mas já há alguns anos o
o Ministério da Saúde vem implementando um sistema informatizado para coletar esses dados. E, assim, de novo, eu não sou a pessoa que está acompanhando isso de perto, mas eu vi aí em algumas coletivas de imprensa que a ideia é implementar um sistema informatizado via celular, para que a pessoa tenha um aplicativo e consiga registrar e acompanhar quais são as vacinas que ela tomou. Justamente por conta do que a gente não sabe ainda sobre a intercambiabilidade dessas vacinas. E a gente espera que isso seja implementado logo, justamente para não cair nesse problema que você está apontando, porque hoje, por exemplo, se eu perder a carteirinha de vacinação dos meus filhos, e eu não tenho mais esse dado não está em lugar nenhum. Isso realmente é um ponto de atenção muito grande, que muitas pessoas não sabem nem se tomaram as vacinas de sarampo, porque não tem isso registrado em lugar nenhum. Mas vamos esperar aí que a gente tenha um sistema informatizado para dar conta disso. Isso é um problema mesmo. A outra pergunta da Marta é que o nosso grande problema são os jovens e crianças que, apesar de não estarem nas estatísticas de adoecimento e morte, são os maiores responsáveis pela propagação. Tem alguma proposta de ensaios para essa faixa etária? Isso inviabiliza o retorno de todas as atividades escolares. Então, existem já estudos com essas faixas etárias menores, mas esses estudos começaram há pouco tempo. Então, acredito que esses resultados só devem sair no meio do ano que vem, ou mais para o final do ano, dependendo da vacina e dependendo de quando ela começou. Eu até mostrei um slide com as faixas etárias que estavam sendo estudadas, né, por plataforma, justamente para chamar a atenção disso. E, assim, no primeiro momento, as crianças não vão ter vacinas. Por isso que é muito importante que a gente continue com medidas não farmacológicas. Aí eu vou dar minha opinião pessoal em relação ao retorno às aulas. Eu acho que não inviabiliza. Eu acho que as escolas têm que ter protocolos importantes aí, bem fundamentados, para receberem essas crianças de uma maneira segura. E aí, tendo afastamento social, dentro das salas de aula não ter aglomerações, circulação de ar, de repente fazer um revezamento das turmas, alguns horários online, outros não. Eu sei que aí a gente entra numa seara que é a discussão entre a rede particular e a rede pública, que a rede particular conseguiu aí no ano de 2020 implementar uma aula online, que não é o ideal. Eu sei porque eu vi aqui em casa, vivenciei isso com meu filho adolescente, e ele doido para voltar presencial, mas consegue dar conta aí de não perder aquele ano. E aí eu penso que para as escolas públicas é mais importante ainda esse revezamento, esse cuidado na hora da merenda. Tem que se pensar num protocolo, e eu acho que a gente está perdendo tempo em não discutir esses protocolos, porque a gente teve um ano inteiro aí para pensar nessas estratégias. Eu acho que os governos estaduais as prefeituras, junto com o governo federal, têm que pensar nesses protocolos de maneira que não inviabilize a volta às aulas, porque senão a gente vai ter um hiato social aí gravíssimo para essas pessoas que vão à escola pública, porque elas realmente vão ficar muito desatualizadas. Esse é um tema super complicado mesmo. Eu acho que é bem polêmico. Acho que existe também muita gente que vai a festas, bares e restaurantes, mas não manda seus filhos para a escola de volta, né? Acha que as escolas têm que permanecer fechadas. Recentemente eu vi até um estudo da Unesco mostrando que não existe uma associação direta entre a reabertura das escolas e o aumento de casos de Covid. Então, muitos países que já reabriram ou que nem fecharam suas escolas não têm mostrado um aumento grande de casos, mas é isso que você falou, né? São os protocolos que têm que ser discutidos para ontem, certamente. Exato. Agora, eu tenho perguntas minhas que eu acho que eu vou conseguir fazer, já que as pessoas estão um pouco mais... a chuva de perguntas deu um intervalo. Mas eu entendo muito pouco de vacina, né, Helena? Então, eu queria saber um pouco sobre... você falou sobre essa aceleração do processo de desenvolvimento, né? Que as etapas não estão sendo puladas, elas estão sendo feitas em paralelo. Como é que é isso? Como assim feitas em paralelo, né? Eu sempre achei que uma coisa dependesse da outra e
que não tinha como você acelerar esse processo? Então, o que a gente, para ter total, digamos, certeza dos dados, né? O que todo desenvolvedor de vacinas faz fazemos estudos pré-clínicos, analisamos os estudos pré-clínicos em diversas espécies, depois passamos para uma fase 1, avaliamos esses pacientes nessa fase 1, que a fase 1 é o foco segurança, e aí a segurança ela é ampliada ao longo do tempo, aí, no mínimo 1 ano de seguimento desses pacientes, para depois passar para uma fase 2, que é uma fase de segurança ampliada aí com maior número de voluntários, onde você já estuda também a imunogenicidade, no caso de uma vacina para vírus ou bactéria, para depois que você concluir esses estudos, você passar para uma fase 3, que aí é uma fase onde você está estudando eficácia numa área endêmica, onde aquela doença está circulando, você aí vai ver eventos adversos raros que você não viu nas fases anteriores dessa vacina, então você continua estudando segurança, mas você está vendo aí os dados de eficácia do doente versus não doente. O que os desenvolvedores começaram a fazer agora é fazer estudos curtos em animais, e aí quando esses primeiros estudos curtos em animais mostraram que a vacina tinha uma eficácia nesses animais, já iniciaram os estudos de fase 1, e essa segurança foi avaliada rapidamente, aí em semanas ou meses, para se iniciar um fase 2 já com um número ampliado de voluntários. Isso não quer dizer que esse fase 1 acabou, não, ele continuou em paralelo, junto com o início do fase 2, aí ampliando essa avaliação de segurança aí num grupo maior de voluntários, como a gente viu aí os dados da Oxford com 1.000 voluntários. E assim que você tem uma análise interina desses dados, mostrando que ela realmente foi segura aí já numa fase ampliada, você já começa o fase 3. Então você combina estudos. Então você viu aí pela minha apresentação que todo mundo fala em fase 2, 3, fase 1, 2, justamente por isso, porque você começa o fase 2, quando você tem os primeiros resultados, você já inicia o fase 3. Mas isso não quer dizer que você parou aquele estudo ali, você continua seguindo aqueles voluntários para você ter os seus desfechos aí em estudo daquela fase, mas você está paralelizando já o fase 3, que tem um outro foco, né? Que aí o desfecho é outro, é casos de Covid positivos. Então, nenhuma fase está sendo pulada, mas está sendo paralelizada. Existem críticas? Sim, existem críticas. A gente, por exemplo, não vai ver os dados de longa duração dessas vacinas antes de implementar ela na rotina, né? Mas é o risco-benefício, né? E não fazia sentido a gente fazer um desenvolvimento completo para uma pandemia que está matando um monte de gente. Sim, com certeza. Então, é a escolha de Sofia aí que a gente tem que fazer, claro, sempre baseado na segurança, e a segurança está sendo estudada desde o início em animais. Os dados em animais, por exemplo, continuaram em paralelo com fase 1, você vê a Oxford AstraZeneca que estudou em porcos, estudou em furões, estudou em camundongos, e esses dados foram saindo ao longo do fase 1, mas isso vai compor o nosso pacote regulatório. Então, quando a Anvisa recebe esse pacote regulatório, ela vai analisar isso tudo para registrar uma vacina. Então, isso dá segurança também para a agência, para ela tomar uma decisão. Sim. Né? Então, isso não quer, assim, foi bom você ter falado sobre isso, né? Até sobre essa, né, não é você perde os resultados de longa duração antes de implementar. Então, esse não será tipo um novo modelo de desenvolvimento de uma vacina num caso não pandêmico, né? Não. Isso é uma coisa bem específica para o que está acontecendo agora. Acredito que não. Assim, claro que a gente fez aberturas, como por exemplo essa conversa com a agência, essa conversa é muito importante. Então, o fato da agência estar aceitando estudar os dados antes de você ter o pacote completo
eu acho que acelera os estudos, porque ela já te dá o feedback, você já adapta teus estudos para o que a agência está focada, para o que ela espera de você, não só da parte clínica, mas da parte do produto também, porque a agência está olhando aí a estabilidade do produto, a consistência da sua produção. Então, isso, de certa forma, vai acelerar, sim, o desenvolvimento, mas, como você falou, para um caso não pandêmico, a gente não espera usar esse modelo, porque não faz sentido em alguns casos. Tá. E uma outra pergunta que eu tenho, assim, é muito de curiosidade, né? Como é que são feitos esses testes de vacinas em gestantes? Porque esse é um outro grupo que, como as crianças, como você falou, é um grupo que não tem, né? Não será vacinado, né? Provavelmente nessa primeira leva. Mas eu, assim, não sei como são feitos esses testes, né? Já que é tão complicado, imagino. Então, para você partir para um grupo sensível como isso, como ele, com um grupo de gestantes, de imunodeprimidos, né? Você tem que ter mais segurança da segurança da sua vacina em indivíduos saudáveis. Então, geralmente é o último grupo testado. Justamente por isso. Você tem que ter certeza que essa vacina é bem segura em indivíduos saudáveis para você partir para um imunodeprimido, porque grávida acaba sendo um imunodeprimido, né? Sim. E aí não tem jeito, Bruna. O teste é testar mesmo em grávidas. Você testar e avaliar a grávida depois da vacinação, acompanhar o bebê, o nascimento do bebê, acompanhar o bebê depois de um tempo de vacinado. Mas existe uma coisa que a gente não tem muito como impedir, que é a vacinação inadvertida de grávidas. Isso vai acontecer. Quando a gente começar a vacinar as pessoas no posto de saúde, muita gente vai procurar o posto de saúde, ninguém vai com um teste de gravidez na mão. Claro, claro. Então, inadvertidamente, a gente vai vacinar grávidas e esses dados acabam sendo acompanhados porque a gente tem o que a gente chama de fase 4, que é o acompanhamento da eficácia da vacina e da segurança da vacina pós-implementação. Então, a gente vai ter esses resultados também. Então, tudo isso vai compondo aí a segurança dessa vacina nesses grupos. Legal. Helena, uma última pergunta que eu tenho, pessoal, até se vocês mais perguntas podem fazer pelo chat também, né? Você acha que esse movimento, assim, dessa aceleração do desenvolvimento de vacinas, obviamente foi uma emergência, né? É por causa de uma emergência. Mas você acha que isso foi muito influenciado, assim, eu vejo a quantidade de financiamento que surgiu para qualquer coisa relacionada à Covid, né? Desenvolvimento de vacinas, pesquisa básica e tudo. Então, será que a gente precisa disso para que, de fato, a pesquisa seja valorizada, né? Foi uma enxurrada de dinheiro vindo, assim, obviamente não tenho conhecimento para dizer de onde veio tanto financiamento, né? Mas foi preciso uma epidemia nessa proporção para a pesquisa no mundo inteiro ser valorizada, ser acelerada, ser... O que você pensa sobre isso? Isso é uma pergunta bem interessante, Bruna. Assim, eu tenho uma visão muito, eu acho que romântica da coisa. Eu acho que a pandemia traz um elemento humano. E aí apareceu muita gente querendo ajudar. E a Fiocruz foi um dos focos, né? A Fiocruz recebeu financiamento aí de muitas, de Todos pela Saúde, de várias empresas privadas, num movimento humanitário mesmo, de querer ajudar, de querer estimular e claro, uma confiança na Fiocruz, né? Essas empresas identificaram confiança na Fiocruz, que a Fiocruz tinha pessoas com conhecimento e capacidade de atender, né, de responder à emergência. E aí a gente vê isso no planeta inteiro, muitas ações humanitárias, muitas doações, porque tem gente morrendo. Tem muita gente morrendo, e aí a gente tem a questão social, né? Muita gente morrendo, às vezes em classes sociais menos favorecidas. Então, assim, eu tenho essa visão de que o ser humano, na hora
do problema, ele se une para chegar a uma solução. E aí você fez a pergunta, mas o que a gente precisa para valorizar a ciência, né? Isso é uma coisa, assim, essa questão do financiamento privado, por exemplo, é uma questão que acontece muito em outros países. Os Estados Unidos vive disso, de empresas que financiam pesquisas no NIH ou em outras universidades, com foco em incubar ideias, incubar produtos, para que depois elas possam ganhar em cima desse produto, né? Isso é uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, né? Esse estímulo, esse incentivo. E aí, de novo, eu não sou a melhor pessoa para falar disso. O que a gente precisaria para isso acontecer? Um desconto no imposto de renda? Porque hoje a gente tem desconto no imposto de renda se a gente financiar partidos políticos. Mas se a gente financiar uma pesquisa, uma ação cultural, a gente não tem desconto no imposto de renda. E isso, às vezes, para uma empresa faz toda a diferença. Então, eu não sei como funciona nos outros países, mas eu acho que esse estímulo a essa união do público e privado é importante, porque o privado muitas vezes dá agilidade ao processo, porque ela pode importar, às vezes, insumos com mais rapidez, às vezes a gente tem muitas barreiras públicas por conta da gestão pública, né? Então a gente acaba sendo mais lento, mais moroso. Então essa união seria muito gratificante. E também precisa também aí um pouco da parte do pesquisador, que muitas vezes acha que está sendo direcionado, porque está sendo financiado por um agente privado. Mas eu acho que tem espaço para tudo. Dá para a gente fazer aquela pesquisa básica que ninguém tem interesse, que é importante para a saúde pública, e dá para fazer a pesquisa direcionada, mais focada em produto e mais acelerada nesse sentido. Legal. Uma visão romântica, mas acho que compartilho da sua visão, Helena. Uma última pergunta aqui do Fábio. Ele te pergunta qual tem sido o envolvimento da Anvisa ou de outras agências reguladoras nesse processo de desenvolvimento e ensaio clínico das vacinas. Bom, total, Fábio, total. Biomanguinhos está em conversas com a Anvisa, acho que quase diariamente. A nossa vice-diretora da qualidade conversa com a Anvisa, troca dados junto com a AstraZeneca, e acredito que o Butantan também. Então, isso já era um modelo que a gente utilizava para outros desenvolvimentos e outras melhorias de processo em Biomanguinhos e que ficou mais intenso agora com a pandemia, mas a gente conversa com a agência o tempo inteiro e agora com essa questão de eles receberem também os pacotes de dados, eles já analisam, já dão o feedback do que a gente tem a adequar. Eu falei, inclusive, que teve uma delegação semana passada que estava na China fazendo inspeção na área onde vai ser produzida a IFA, né, em Yuxi. E a agência estava lá junto com o Biomanguinho, junto com a AstraZeneca, fazendo essa inspeção. Nós estávamos como observadores, mas a agência estava inspecionando tudo e conversando com as pessoas. Então, assim, é uma parceria. Tanto a gente ajudando a agência, quanto a agência ajudando a gente. Biomanguinho sempre fez cursos de capacitação, e sempre envolvendo agentes públicos da agência. Então, é uma troca muito rica. Ah, que bom. Até o Fábio comenta aqui que é bom saber disso, porque pela mídia parece que não existe muita comunicação. De fato. Muita politização. Esse é um problema que a gente está vivendo hoje e que obscurece, às vezes, as coisas boas, porque fica todo mundo discutindo coisas políticas e que não vão levar a nada. Vamos trabalhar junto. É isso. Gente, se ninguém tem mais perguntas para a Helena, eu vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez muito assim, a sua apresentação. Acho que todo mundo ficou super empolgado, a discussão foi super rica. Foi ótimo mesmo ter alguém assim como você para a gente fechar com chave de ouro os seminários desse ano, Helena. E aí divulga pra gente, Bruno, os seminários de vocês, se a gente puder assistir lá em Biomanguinhos, porque a gente trocar ideias vai ser ótimo. A gente tem uma área lá que
trabalha com isso, eu vou botar vocês em contato para a gente fazer essa divulgação conjunta. Essa é uma boa sugestão, assim. A gente sempre tem, assim, um pouco de... a gente tinha alguns seminários que a gente divulgava na CCS, ali na lista L, às vezes, mas a divulgação via WhatsApp, ela funciona melhor, É verdade. sabe? Mas isso é uma ótima sugestão, assim, a gente fazer seminários pelo menos abertos, assim, a toda a comunidade da Fiocruz e tal. Enriquece, né? Enriquece sim, muito. Sim, com certeza. Gente, então eu queria agradecer também mais uma vez a todos vocês que ficaram aqui com a gente, assistindo essa palestra da Helena. Dizer que o seminário vai estar disponível no site do CDTS em breve. Então, quem perdeu pode ir lá assistir a palestra. E dizer que ano que vem a gente volta, provavelmente virtual ainda, não tenho certeza. Acho que sim. Mas é isso. Um bom Natal para todo mundo, feliz Ano Novo. E é isso, gente. A gente se vê em breve, espero. Feliz Natal, saúde para todas as famílias, que é o que a gente está precisando agora. Isso aí. Não vai ser um Natal aglomerando, mas vai ser feliz. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Helena. Obrigada a tchau, todos. tchau, pessoal. Tchau. Obrigada pelo convite.